Fala aí, galera. Esse Ignite aqui vai ser uma extensão do que eu falei ali em, sei lá, 30 segundos, né? Só recapitulando, meu nome é César, tenho 28 anos, eu sou sócio da Capulo Studio, onde a gente desenvolve projetos de animação, né? E sou formado em design, artes plásticas, estudei edição e animação também. E há um ano e meio atrás, final de 2015, eu, um amigo meu de infância, a gente já trabalhava com quadrinhos, com ilustração, com animação e tal. A gente tinha nossos projetinhos de séries debaixo do braço, mas a gente sempre batia nessa porta de, pô, não tem edital para CPF. Assim, quando tem, é uma coisa muito pontual, né? E até também a entrada em produtoras também, assim, você não trabalha naquela produtora, mas você tem projeto que é viabilizar. Também a coisa não é tão simples. Então a gente já tinha essa vontade de ter um negócio nosso mesmo e a gente entrou nessa de, pô, vamos abrir a nossa, né? Aí, que está sendo meio loucura aí, mas aos trancos e barrancos a gente vai indo. Isso foi em dezembro de 2015, né? E aí, em fevereiro de 2016, a gente passou no edital de residência da Rio Criativo. A Rio Criativo, para quem não sabe, é uma incubadora de empreendimentos culturais, ali no Liceu de Artes, em frente à Central. Eu acho que deve abrir um novo edital aí daqui para o meio do ano, então fiquem atentos aí para quem se interessar. A gente ficou lá um ano, a gente terminou esse mês agora, estamos esperando para ver se vai ter possibilidade da gente subir de nível, que é ir para incubação mesmo, que aí a porra fica séria, né? E assim, a gente, quando eu falo que a gente desenvolve projetos de animação, o nosso foco é no roteiro, no storyboard, no conceito visual. A gente anima também, a gente faz institucional, vinheta, teaser, mas o nosso foco é na criação mesmo. E uma coisa que a gente viu muito em 2015, 2016, é que a maior parte dos estúdios de animação no Brasil, assim, os mais consolidados, já trabalhavam com animação há 15, 20 anos fazendo publicidade. E aí, com a lei da TV paga, aí, mais ou menos uns 10 anos para cá, né, eles começaram a se encaminhar também para o conteúdo. Então, geralmente, é uma galera que tem uma técnica muito foda, faz uma animação maneira, uma ilustração legal, só que às vezes a parte da narrativa mesmo deixa a desejar, ou não é uma coisa muito amarrada, e a gente vem para tentar cobrir esse buraco aí que a gente viu no mercado de animação. Mas a gente também tem, eu falei, eu sou formado em artes plásticas, é licenciatura em educação artística com habilitação em artes plásticas, o nome do curso. Acho que tem mais uma menina aí que falou que estudou na EBA, alguma coisa assim. Né, a Alessandra, né? É isso. Então a gente tem um pouco essa relação com o ensino, assim. Eu sou filho de professores, eu tenho, além desse meu empreendimento audiovisual, eu já tenho um empreendimento que é um projeto social que leva atividades esportivas, né, para crianças carentes lá da Ilha do Governador, que é onde eu fui criado. E é um projeto que já está rolando pelo menos uns 10 anos. E a gente, ano passado, resolveu fazer um tour pelo Nordeste, levando workshops de escrita e produção para animação, porque a gente tem essa preocupação, né, cara? Pô, tem uma porrada de gente aí que às vezes tem uma ideia foda, sabe, mas não sabe desenvolver ela, não sabe viabilizar, então a gente saiu pelo Nordeste adentro aí, levando isso. Até o camarada ali, Felipe, né, falou que faz uma coisa parecida fazendo workshops aí, né, pelos estados também, né? Aí, acho que tudo se conecta aí no fim das contas, né? E a gente ganhou, um monte de gente também falou do Territórios Culturais, a gente ganhou ano passado na linha do Laboratórios de Animação, com laboratórios de animação, em comunidades, né, do Rio de Janeiro. Pô, e a gente ficou super feliz, assim, porque a gente ganhou tipo, de Observatório de Favelas, do CECIP, que organizou o Icabum, do Animamundi, só que a gente não vai receber o dinheiro, porque o Estado, né, tá fudido, e o edital, essa linha do edital caiu, a gente vai ficar ver navios aí, mas foi um carimbo legal aí pra gente, né? Pô, vocês estão indo no caminho certo, tem coisa legal aí. Agora, assim, só para mais ou menos fechar, atualmente a gente está na pré-produção de uma coprodução com uma produtora daqui do Rio também e da Espanha. A gente lançou uma página ontem chamada Anatomia de Séries Animadas. A gente vai começar a postar amanhã, que é com insights, com explicações de conceitos e tal, de desenvolvimento de projeto de animação. E a gente também, o edital mais concorrido do Brasil hoje em dia, que é o Núcleos Criativos, a gente
uma produtora que ganhou contratou a gente para desenvolver o conceito visual e a narrativa do projeto, que parece que é a primeira série brasileira a receber fomento da Ancine, que vai trabalhar com a linguagem estilo anime, assim, né? Então a gente foi chamado para encarar esse desafio aí, tranquilo. E eu, só para terminar, é o que eu falei ali, cara, a gente tem esse pezinho no live action, por causa do meu sócio. Ano passado a gente gravou 2 curtas, mas foi muito no amor, assim, a gente quer estender essa rede de contatos aí. E, pô, tem um monte de gente tal aí, galera, assim, depois eu até posso botar lá no grupo, porque às vezes tem coisa que rola mais nos bastidores, sabe? Tem muita oportunidade e a gente quer também ter ramificações também fora da animação, né? Então, acho que é uma oportunidade legal aí da gente fazer parcerias aí, né? Rolar um amor aí, né? Quem sabe? Não, tranquilo. Não, maneiro. Não, e aí depois eu boto lá o meu contato lá no grupo e a gente troca uma ideia melhor aí. Valeu. Obrigado, César. Valeu. Pessoal, só quem estivesse perguntando o que é o Ignite, como é o formato do Ignite, que é um nome que a Carioteca trouxe como sugestão, que vem da ideia de ignição, de trazer a ideia, mas pode chamar de qualquer nome, é só um nome que eles trouxeram. Eu vou colocar no grupo amanhã uma orientação de como montar o Ignite, tá? Para quem ainda tiver um pouco na dúvida. Tem umas sugestões, são 15 lâminas, com 20 segundos passando cada slide, né, cada tela, cada imagem, para você contar um pouco ou de uma história sua, ou de uma ideia, ou de um projeto que você queira apresentar para socializar com os demais da turma. Tá? Essa é a ideia. Amanhã eu vou colocar no grupo. Quem não tiver no grupo ainda, entra lá no grupo do Facebook. É só entrar na página da Ação da Cidadania, na página do Facebook. Tem lá uma indicação, Turma 2017 Lab Audiovisual. Se você clicar, você vai cair no grupo. E aí a gente vai autorizar, tá? Quem tiver inscrito na turma. É isso, sem me alongar muito, passar para o Vitor aqui. E o Vitor já me cobrou uma coisa. Na próxima teremos flip chart, tá? Para quiser anotar, escrever aqui, além do telão, com certeza. Beleza, só para a gente usar umas coisas analógicas também. Deixa eu pegar minha água para descer aqui. É o seguinte, agora... depois que o Adriano já me apresentou, geralmente eu me apresento, mas ele já falou um bocado sobre o meu trabalho. Eu ia falar um pouquinho sobre a origem de cada um desses trabalhos. Tá legal? É para o pessoal ir atrás? Prefere que eu suba lá? Tá bacana aqui. Gosto de ficar assim mais perto. Mas uma das coisas assim muito importantes, eu acho, acabei de ser de uma reunião hoje sobre uma série que eu vou fazer para o Canal Brasil. É o momento anterior a um trabalho, onde você elege uma ideia. Ou seja, já estou falando aqui do processo criativo, que é uma das essências do nosso trabalho. Claro que a gente, ainda mais de uma turma grande, né, heterodoxa, assim, diversa, sempre é bom salientar que não é todo mundo que é autor, não é todo mundo que tem ideias. E, repetindo, uma das coisas legais do audiovisual é essa mescla, né, de saberes e de formações e de visões que se complementam. Agora, mesmo que certas pessoas não tenham a característica de ter ideias, outras, você precisa saber lidar com isso, precisa entender isso. Um fotógrafo precisa entender, um produtor, mesmo que ele pense em questões financeiras ou de logística, ele precisa ter uma noção criativa do que é que ele está fazendo. Tá? Então eu vou aprofundar um pouquinho agora. Isso aqui infelizmente é um livro que está esgotado, mas que é um livro meio essencial. Se alguém conseguir, eu tentei agora, minha filha fez aniversário ano passado, 18 anos, e eu corri atrás, acabou que um amigo me deu o livro para dar para ela, que é um livro que eu recomendo, se a gente conseguir, se alguém conseguir, depois porque esse não dá nem para hackear e piratear um torrent, que está super na internet, não tem, mas se alguém quiser e depois quiser compartilhar, chama-se Direção de Cinema, Técnica e Estética, e o nome do autor é Michael, né, Michael, o sobrenome é Rabiger, R-A-B-I-G-E-R. Esse autor, ele fez o que é possivelmente, isso é uma unanimidade, ele escreveu o melhor livro sobre a direção de documentários que existe, que chama-se Dirigindo Documentário,
que é de onde eu tirei esse material que eu traduzi antes de ter a tradução do livro no Brasil. A editora é Campos Elsevier. Enfim, é um livro difícil de achar em sebo, estante virtual, mas se a gente conseguir um exemplar no meio dessa turma grande, depois compartilhem, porque é um livro precioso. Muitas dessas coisas que ele está falando aqui tem a ver com documentários. Eu sei que muitos de vocês querem trabalhar com documentários, mas eu gosto de adaptar esse pedaço da aula para ficção também. Então vamos embora. Isso aqui eu estou falando de um momento antes de você criar uma ideia, até a hora que você decide apostar nessa ideia e levar ela em frente. Primeira coisa, e aqui vamos falar dessa questão genérica do tema, que pode ser muito variado, e o que a gente chama de tema é um objetivo, é um terreno, é um universo do que você vai lidar. Então a primeira questão é: tenha sempre o hábito de manter várias ideias sobre os seus projetos à mão. Isso aí vem de um conceito que eu gosto de trabalhar, que eu chamo de gavetas vivas. Isso é uma terminologia minha, mas o que eu quero dizer com as gavetas vivas é que a gente sempre tem que manter registros de ideias, às vezes ideias simples ou possibilidades, porque muitas vezes uma linha que você escreveu há 10 anos atrás pode virar um filme. A maior parte dos meus projetos nasceram assim. Eu sempre, agora tenho um computador, eu já cheguei a perder um caderno que tinha anotação de vários filmes que eu queria fazer. Posso ter perdido alguns filmes ali, mas outros eu retive na memória. Então, mantenham sempre o hábito de pesquisar e de anotar ideias simples. Mesmo, só para ter vocês verem, o filme de ficção que eu fiz, ou cometi, porque foi um sucesso de público, um fracasso de crítica, com os Cacetas, que foi o Agamenon, era uma ideia que eu tive na UF, a caminho da faculdade. Eu adorava ler o Planeta Diário que eles escreviam, antes do Marcelo Madureira virar essa pessoa um pouquinho indigesta, apesar dele ser, né, um cara que foi meu parceiro, né, a gente discorda evidentemente de coisas básicas, mas eu lia isso e eu falava assim: cara, que texto incrível, isso aqui um dia, quem sabe, se eu quiser fazer uma comédia, é o Zelig brasileiro. E eu tive essa ideia quando eu tinha 22 anos, eu fui fazer o filme com 40 anos de idade. E eu levei essa ideia, essa proposta, eu fiz um pitching de vinho, que a gente estava tomando um vinho, e eu falei para o Marcelo, e eu falei: cara, esse é o Zelig brasileiro. E a partir daí nasceu o filme. Então, a primeira coisa é manter as suas ideias guardadas. Pode parecer que é um nada, muitas vezes isso vira o seu projeto. Leia com avidez acerca de tudo que se passa e mantenha um registro sobre os temas em um caderno e uma pasta. Isso é da época analógica, quando esse livro foi escrito, ainda não tinham nem os computadores praticamente. A gente trabalhava muito com recortes. Eu até hoje tenho pilhas de jornais empoeirados lá em casa, que eu ainda guardo, mas isso significa que, ainda mais em tempos de Google e tudo mais, aprofundem e avancem nessa pesquisa. Leiam muito. Detalhe importante: esse é um trabalho que exige leitura para você. Mesmo um bom produtor, ele está sempre lendo roteiros, lendo projetos, acompanhando o que acontece em tendências no mercado audiovisual, e principalmente hoje você tem uma coisa que a minha geração não teve, que é você, só no IMDb, você tem os principais roteiros da história do cinema, às vezes vários roteiros. Então, é um privilégio que vocês têm que olhar. Aí vem um desafio grande, que é: rejeite qualquer tema que seja óbvio, assim como tratamentos óbvios. Isso vai ser uma tecla que ele vai martelar e que a gente tem que martelar o tempo todo, que às vezes é duro, mas isso é bom de falar. A gente tem que ter uma transparência, uma dureza. Quando a gente faz pitchings,
Uma das coisas é que não é rasgação de seda. Se alguém tiver que criticar o seu projeto e falar mal dele, vai falar, e você tem que saber retrucar. A gente vai trabalhar isso depois. Mas a gente tem que ter uma noção de que tem temas que ganham uma obviedade, de certa maneira, e que é preciso saber contornar isso, né? Sei lá, sustentabilidade é um conceito, uma questão ecológica, mas você fazer um projeto que não caia no óbvio, que vá além disso, quando você está falando desse tema, é muito importante, né? Então isso sempre acaba voltando. Às vezes a gente tem questões que são importantes de falar, mas você tem que achar uma maneira especial de falar disso. Aqui mesmo, depois a gente pode já colocando coisas em aberto. Eu vi que tem vários projetos que eu acho essenciais sobre mulheres, sobre questões de negritude, mas vocês têm que achar um viés original, uma maneira de falar disso que seja inovadora. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho como chegar nisso. Inicie apenas as coisas que sejam condizentes com a sua capacidade e que estejam dentro do orçamento. Quando a gente começa a escrever, e também não precisa deter esse processo, ainda mais num primeiro momento, que é o chamado brainstorm, ou você pode dizer tempestade cerebral, você pode atirar para vários lados. Como eu sempre gosto de brincar, você está escrevendo ali e passam centenas de milhares, às vezes milhões de reais numa proposta, num projeto que você quer fazer. Você não deve se deter diante disso, mas você tem que ter um pé no realismo para você saber se você vai poder executar isso ou não. Então, é importante pensar em projetos que venham a ser possíveis um dia. Às vezes isso é difícil, tem projetos que vão esbarrar em alguns tipos de problemas de orçamento. Eu mesmo, mas agora a gente já está em outro momento da indústria. Agora, por exemplo, eu tenho um projeto grande que é sobre a origem do futebol no Brasil, como tem tudo a ver com negritude, com colonialismo, que é um tema que me persegue, como é que um negro começou a jogar futebol no Brasil há 100 anos atrás, quando não era falta bater no negro. E esse é o mote do meu filme. Esse é um projeto caro, que eu não fiz ainda, mas que eu tenho noção disso. Agora é uma hora que eu vou voltar a vender esse projeto. Então tem que pensar e ter calma em que passos vocês podem dar e eventualmente ter humildade de saber. Isso acontece muito, e vocês vão sentir no pitching. Às vezes você tem uma produtora, uma estrutura pequena, e quando você apresenta às vezes tem uma ideia que você... O cara que vai dar o dinheiro fala, não, essa pessoa não tem a experiência para fazer um trabalho, um projeto de R$1 milhão, mas você tem que mostrar que você tem a capacidade de se associar a alguém que vai realizar esse projeto junto com você de R$1 milhão, tá? Então são coisas que tem que colocar, mas é importante a gente pensar sempre num foco realista. De novo, óbvio, faça um esforço consciente para descobrir e revelar o inesperado. Não adianta chover no molhado. Enquanto você está trabalhando, busque algo de diferente nisso. Isso tem a ver com dramaturgia, tem a ver com a maneira com que você vai lidar com aquilo, mas é muito importante que você faça sempre esse esforço para descobrir o inesperado, o inacabado, o que não está dito. Defina o que você quer evitar, assim como o que você quer mostrar. Isso já é muito importante também. Aí a gente vai entrar num aspecto essencial da criação artística. Temos nosso amigo aqui, nosso consultor emocional, que acabou de falar sobre uma quantidade enorme de coisas, ou a maneira de você falar sobre essas coisas. Tudo em arte tem que ter um famoso recorte criativo. É difícil você falar de temas muito amplos. Eu mesmo me meti na maluquice que fosse. Eu elegi como tema a língua portuguesa. Na verdade, isso é um tema recorrente, depois eu vou falar sobre isso, a apropriação da língua portuguesa por várias culturas diferentes. E é muito difícil, e a minha premissa para o filme é assim, eu quero mostrar que a língua é de todos.
Então eu quero mostrar desde pessoas comuns até o José Saramago, e eu quero cruzar isso. Para eu chegar nesse caminho, o recorte que eu tive foi trabalhar a partir do cotidiano, que é onde a língua sobrevive, né? Então, o que você deixa de fora, às vezes é mais importante do que fica dentro. E para dar um outro exemplo aqui, mestre querido, amado, idolatrado, Eduardo Coutinho, fez um filme maravilhoso chamado Edifício Master, que ele fez sem pesquisa. Ele filmou um edifício em Copacabana, de classe média, e você pensa sobre a vida, sobre o Brasil, sobre o mundo, e ele fez um recorte, e sendo que na véspera do filme ele não queria mais filmar, porque ele achava que não tinha um filme. Inclusive, eu talvez faça um trabalho recente daqui a pouco sobre o Coutinho. Uma das coisas que o Coutinho sempre tinha essa dúvida: isso não dá filme. Será que isso vai dar filme? E ele sempre tinha essa dúvida, mas isso é muito importante, fazer o recorte, e para isso você vai começando a definir o que você quer evitar, assim como o que você quer mostrar. Pense pequeno, pense local, pense curto. Faça algo que possa estar sob o seu controle e tenha conteúdo. Essa é aquela famosa história de que uma história que é boa na sua aldeia pode ser boa no mundo inteiro. E às vezes, você olhando de por perto, você vai achar já histórias que vão ter temas e questões universais e que vão chegar, porque isso é uma coisa que a gente também tem que pensar sempre, que tem que chegar no público. Isso tem que motivar algum interesse, seja na televisão, seja no cinema, seja no YouTube, seja no VOD. Isso é uma coisa importante também de eu colocar, que eu acredito que o audiovisual, ele tem vários braços, vários caminhos. Eu costumo brincar, tudo bem que pode soar arcaico, mas eu falo, para mim é tudo cinema, porque a definição de cinema é imagem em movimento. Então, se é imagem em movimento, videoclipe é cinema, telejornalismo é cinema, televisão é cinema, internet é cinema, videogame é cinema, e daqui a pouco meu velho fascínio, que daqui a pouco pode rolar, quem sabe a gente organiza alguma coisa durante o curso, né, Adriano? Realidade virtual é cinema, e realidade virtual é uma outra dimensão do cinema que está se aproximando tecnologicamente. Eu não sou geek, mas eu sou louco por realidade virtual e pelas possibilidades da realidade virtual, né? Só para dar um exemplo, eu estava conversando com esses meus amigos que são de uma empresa que está aqui perto da Super Uber, e eu estava falando, porque todo mundo pensa em game, eu estou meio de saco cheio dessa gamificação do mundo. Acho legal videogame, viva GTA, viva tudo mais. Eu acho que eu vou jogar um PES depois daqui, mas tem uma coisa que eu acho que nessas linguagens que pode ir muito além, então tem que estar antenado nisso. Então é bom pensar próximo de você, e eu às vezes até tinha esse desafio em curso de documentário, que eu falava assim, cada pessoa tem que achar uma história no seu quarteirão. Você não pode sair do seu quarteirão. Você se dá esse limite, às vezes, é muito importante, né? Ainda mais para gente que nem sempre tem recursos e condições de fazer tudo que a gente sonha. É muito importante esse pensamento de pensar pequeno, pensar local, pensar curto. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou preocupado com o tempo, mas vamos embora. Isso aqui tem mais a ver com questões isso vale mais para o pessoal do documentário, eu vou passar um pouquinho mais. Prepare-se como pesquisador para sentir o nervosismo de quem se expõe em público. Olha o pitching aí, eu vou voltar a falar sobre isso, porque dá frio na barriga, e eu tenho um lema que tudo que é bom na vida dá frio na barriga e dispara o coração. O amor, o futebol, o sexo, um pôr do sol bonito, uma paixão, e se você sentir um frio na barriga e borboletas no estômago, e você não fizer nada, possivelmente você vai perder os melhores momentos da sua vida. E o pitching, e apresentar e defender suas ideias, é um deles. Leve um parceiro de pesquisa junto, seja
propositalmente tentador, eu botei ali sedutor e genérico quando explicar o seu projeto. Seja amigável e respeitável, demonstrando que você está lá para aprender. E aí eu devo dizer que eu amo fazer pesquisa de documentário, porque é fascinante você sair buscar suas histórias. Elabore uma lista de prioridades onde constem os possíveis participantes. Isso daí entra mais uma questão de roteiro, que eu já vou tocar daqui a pouco. Elabore uma lista das sequências do filme e defina como cada um pode contribuir. Mantenha as suas opções em aberto e não assuma qualquer compromisso por impulso. Por instinto, sim, mas vai pisando devagar. Tem muita coisa em documentário que vai, às vezes é inesperado. Você acha que o personagem é um, mas é outro. Então você tem que estar sempre aberto a isso. Opa, eu estou meio confuso aqui no... Ops, vamos lá. Está pulando um pedacinho, né? Isso. Ok. Aí nós estamos aqui. Isso tudo que eu falei é antes de você achar o seu tema. Esses temas, essas ideias, eu vou falar sobre, posso falar um pouquinho aqui sobre as minhas experiências iniciais, porque você tem vários tipos de filmes. Você tem projetos que você faz sob encomenda e outros que você escolhe fazer. Mas assim, as coisas vêm muito de observações. Se eu for falar sobre o Língua, por exemplo, o Língua para mim nasceu quando eu tinha feito Vênus de Fogo, que é esse filme que eu falei de prevenção à AIDS, um filme sexista e muito maluco, que acabou no museu. E eu fui para a Europa para mostrar o filme e eu fiquei em Portugal, onde eu tenho família, né? E aí, em Portugal, eu achei incrível que as ruas de Lisboa estavam cheias de africanos, indianos, chineses, e eu falei, Portugal sempre foi um país de emigrantes e agora você tem várias culturas do mundo, e aí eu pensei na língua como um meio de transporte, e a partir daí começou a minha ideia. Então, o que dispara essas coisas é meio misterioso, mas é por isso que você tem que estar atento ao mundo em volta, até isso virar um projeto para valer. E aí você acha um tema. Tudo isso eu estou falando praticamente antes de você sequer começar a escrever. Então, essas são perguntas que você deve fazer a você mesmo quando você acha um tema. Primeiro de todos, eu realmente quero mesmo fazer um filme sobre este tema. Muito importante saber, como dizia Federico Fellini, mestre maior do cinema, todo filme, por menor que seja, é uma viagem à lua. É um casamento, geralmente, sem muitos dos benefícios do casamento, embora a gente saiba que, eventualmente, em equipes, e entre diretores e produtores, e vice-versa, existam relações, mas, em geral, é um processo árduo, demorado, complexo, cheio de desafios. Eu sempre digo que uma das características básicas dessa profissão é uma obsessão, é uma compulsão, é você cair, saber que você vai cair 40 vezes e vai levantar 41 até fazer a sua ideia. O Jair de Souza, que até fez o filme do Betinho comigo, ele tem uma analogia do diretor de cinema que eu acho muito legal, que ele fala assim, diretor de cinema é aquele cara que tem uma caixinha de fósforos, começa a chover, ele acende uma vela e ele tem que levar essa vela acesa até o outro lado da cidade. E a vela cai, você perde o fósforo e você vai. Então, fazer um projeto é uma coisa árdua. Então, é importante, mesmo para vocês convencerem as pessoas, porque tem uma dose de convencimento, desde quem vai financiar, até quem vai participar, até quem vai exibir, que isso vai ser uma empreitada grande. Então, tem que valer a viagem. Se é uma viagem à Lua, tem que valer a viagem à Lua. Em que outros temas eu já estou bem instruído e posso contar com opiniões próprias? Isso aí tem a ver com a sua leitura sobre o mundo em que você vive, informações que você domina, seja sobre o seu mundo, seja sobre questões políticas, mas é importante você identificar onde é que você tem opiniões
próprias sobre isso, vindas da sua vivência ou do seu estudo. Não coisas, né? Ainda mais, estou vendo aqui, né? Ninguém aqui, a gente tem que suspeitar de todas as mídias que a gente vê, ainda mais nesse momento, ainda mais na tragédia que é a mídia preponderante no Brasil. Então, não é daí que vão vir as suas opiniões próprias. Você tem que ir além, olhar além da superfície e sempre desenvolver o seu foco crítico. Outro ponto importante, que é uma questão emocional. Eu realmente sinto uma ligação forte e emocional com relação a este tema, muito além de qualquer outro que possa ser mais prático. Por que é que eu quero fazer assim, voltando ao meu projeto sobre futebol, esse é um filme sobre futebol passado há 100 anos atrás. Eu estou mexendo com 2 caveiras de burro do audiovisual, porque não existe filme bom sobre futebol, e quando você fala de filme de época, todos os produtores e compradores ficam de cabelo em pé, porque você tem reconstituição de época. Então, eu, por exemplo, não é um tema prático defender. Hoje eu tenho, se eu fizer o pitching para vocês, eu vou convencer vocês de muitas coisas, estudei muito para isso, aprofundei muito para isso, mas para bancar de fazer um filme sobre futebol e de época é barra e não é prático, mas eu tenho uma ligação forte e emocional com relação a esse tema. Eu acredito nesse personagem. Eu acho que a história de um garoto negro que apanha cada vez que ele encosta num branco e vai desenvolvendo o que a gente chama de futebol brasileiro, ginga, olhar para um lado, tocar a bola para o outro, é uma coisa que me interessa. Então, é importante você ter uma ligação emocional com o que você vai fazer, mesmo que às vezes sejam coisas distantes de vocês. Isso é uma coisa que depois também eu vou apontar, que quando a gente começar a fazer os pitchings aqui, os exercícios, tem uma experiência que eu acho essencial no audiovisual, que é a alteridade. A alteridade é você saber se colocar no lugar do outro, que não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que todos vocês sentem quando vê uma série ou um filme, e no nosso trabalho é essencial. Então eu sempre brinco, por exemplo, se alguém vai vir aqui apresentar uma ideia para um canal de YouTube, quem estiver aí não pensa como colega, ou como amigo, ou como documentarista, ou como ativista social. Pensa, e se eu fosse um cara da TV Futura, eu compraria esse trabalho? Eu dividiria apartamento com essa pessoa? Eu compraria um carro usado dessa pessoa? Você tem que se colocar no lugar do outro também. Isso é muito importante, né? Senão a gente também não transcende a nossa visão, a nossa leitura. Se eu for assim, depois eu vou voltar, porque, como eu falei, eu sou africano, eu sou moçambicano, eu não contei um pouco da minha biografia. Eu saí de Moçambique depois da guerra colonial, morei na África do Sul durante o apartheid, durante 2 anos e meio, foi a pior época da minha vida. Cheguei no Brasil, e o Brasil até hoje é uma grande resposta para mim. E eu tive uma vivência totalmente do lado dos brancos mais opressores desse planeta, mas desde criança eu tinha uma relação com que eram meus empregados e eram meus amigos, porque apesar de ser isso em Moçambique, eu sempre estudei com mais negros do que no Brasil. Eu sempre tive uma ligação forte com isso. Se eu ficasse no meu universo, não interessa. Então, e mesmo às vezes, para você construir os seus antagonistas, isso é importante. Eu estou escrevendo uma série que é um policial na Amazônia, e aí uma parte dessa série é focada numa coisa real, viu, Hannah, que é contrabando de sangue genético de índios para experiências genéticas internacionais. Se você for na internet hoje, você compra amostra de sangue Yanomami por $25. Agora, está ali no computador. Isso foi fruto de uma pesquisa. Aí eu tinha que criar, e isso quem faz são missionários protestantes,
né? Para mim, a questão, eu tenho um personagem evangélico no Língua, e aí, mas isso me ajudou porque eu botei meu antagonista é um pastor evangélico que na verdade é um cientista frustrado. Aí já me encantou. Aí eu já sei que eu tenho um personagem de duas caras. Eu tenho um cara que vem de Deus, mas na verdade ele é um cientista frustrado. Isso é química. Isso para mim é roteiro, é dramaturgia. Então a dramaturgia precisa de contradição, e para ela ter essa contradição, a gente tem que saber olhar pelo olhar do outro, mesmo que o outro seja o seu oposto, né? Então, você tem que ter essa ligação forte, mas você tem que ter essa impressão de olhar por outros ângulos. Estou devidamente preparado para fazer jus a este tema? Ou seja, eu estudei o suficiente, eu me preparei o suficiente, eu conheço, eu domino isso. Eu tenho uma questão, muitas vezes trabalhando com documentário, que eu sempre falo assim: eu não posso ser igual o alemão filmando na África, ou o que a gente nos anos 80 chamava de punk de boutique, porque eu era ligado. Estou me mexendo pra caramba, né? Ferrou. Porque eu lembro que eu sou um pouquinho agitado e elétrico. E eu lembro que a gente já era do movimento punk, aí começou punk, a nova moda, né? Aí tinha uma galera Zona Sul que o cara comprava uma calça de R$500 da Fórum ou da Zump, rasgava uma bota internacional de R$800 e rasgava uma camiseta preta, entendeu? Da Fiorucci, e dizia que era punk. Aí para mim isso é punk de boutique, né? Então é preciso tomar muito cuidado, principalmente quando você vai fazer temas que estão às vezes fora do seu universo. Eu, como documentarista, passei por isso muitas vezes, principalmente em Serra Pelada, que seria um mundo que teoricamente não tem nada a ver comigo. Garimpeiros, ex-garimpeiros, as pessoas que vieram dos lugares mais pobres do Brasil, e que são seres maravilhosos, mas é um mundo muito distante de mim. Mas eu me aproximei daquilo respeitosamente, fui me integrando àquele universo, faço questão sempre de vivenciar os lugares onde eu vou filmar, viver aquelas culturas, mesmo que eu seja um cara que veio do Rio de Janeiro, eu preciso ter essa habilidade. E se eu me sentir distante, se eu me sentir olhando de outra maneira, eu vou ter que fugir disso. Então, eu devo estar preparado para fazer justiça a esse tema. Muito bem. Aí, muito importante, eu possuo entusiasmo, olha a palavra, depois da emoção, entusiasmo suficiente para aprender mais sobre este tema. Isso é importante, porque às vezes os temas podem parecer mais distantes de você. Eu acabei pensando agora, por outro lado, trabalhos de encomenda, depois de fazer um filme sobre o Betinho, que era uma encomenda fácil, um personagem que eu concordava, que eu adoro, que eu amo, que eu admiro. Me chamaram agora para fazer um roteiro de um projeto sobre o Davi Nasser, que é um jornalista super dúbio, um cara que fazia coisas incríveis, que escrevia bem, que trabalhou com Assis Chateaubriand, Roberto Marinho e o Adolfo Bloch. Era um compositor de músicas maravilhosas, mas que a gente não sabe se eram roubadas, como Nega do Cabelo Duro, Canta Brasil, Atiraste uma Pedra. O cara fazia coisas sublimes, e eu, pesquisando a biografia dele, descobri que ele foi enterrado com a bandeira da Scuderie Lecoq, que foi o maior grupo de extermínio depois da ditadura militar, e ele foi enterrado com essa bandeira, e ele era presidente de honra de um grupo de extermínio. Ninguém mais diferente do que esse cara. Mas me chamaram para fazer o projeto, eu dei um viés, um corte que é irônico, que é polêmico, que é contraditório, para me aproximar desse cara. Do mesmo jeito que eu fiz um filme que eu gosto, que foi um filme de encomenda, sobre o Eliezer Batista, mais conhecido hoje como pai do Ike Batista, que foi o cara que criou a Vale do Rio Doce, um senhor que hoje é meu amigo, está com 93 anos, conservador, mas um grande personagem, inclusive, da história do Brasil, que tem um pensamento muito diferente do meu, mas que me encantou, e
no caso dele eu posso afirmar, é um cara que sem ele o Brasil teria 20 milhões de empregos a menos, mesmo. O que seria o Brasil com 20 milhões de empregos a menos? Um país muito diferente do que é. E esse cara que é tão diferente de mim fez isso. Então eu tive que buscar elos para me aproximar dele. Enfim, mas você acaba tendo e ganhando esse entusiasmo, ou você tem que desenvolver, porque sem esse entusiasmo ou esse tesão fica mais difícil. Então você tem que aprender mais sobre isso. No caso do Eliezer, eu tinha que saber, depois eu vou falar mais sobre essa minha relação com mineração ou sobre economia, mas você vai aprofundar mais isso. Qual é o verdadeiro significado deste tema para mim? Isso é muito importante, porque vocês vão ouvir isso muitas vezes, mas sempre que você faz um filme, por mais que você não queira, você está falando de você mesmo. Sempre, sempre. É para você que você está falando, é a partir de você que você está querendo dizer alguma coisa. Então, existem coisas profundas que você tem que saber, ou tem que saber achar. Eu invento de tudo, assim, por exemplo, quando porque eu já estava fazendo Serra Pelada, a vida toda, desde meu primeiro comercial para televisão, foi para Vale, antigamente Vale do Rio Doce. Quando eu comecei a fazer o Serra Pelada, eu estava fazendo 2 trabalhos de projetos para Vale. Aí eu comecei a fazer o Serra Pelada. No meio do Serra Pelada, o Eliezer Batista, ex-presidente da Vale, me procura. Aí eu ficava assim, esse negócio da mineração. Aí eu até falei, deve ser um negócio astrológico. Eu sou taurino, né? Fiz aniversário 2 semanas atrás. Aí eu falo assim, não, taurino é a terra, eu preciso mexer na terra. Entendeu? É a terra, deve ter um negócio, eu devo ter um negócio com terra que é importante. Outra coisa que me fascinava na mineração, que tem a ver porque eu sou muito traumatizado com o que aconteceu em Moçambique, porque eu perdi todo o meu passado, toda a minha infância, da noite para o dia, sem saber, e só voltei sozinho para fazer os meus filmes 25 anos depois. Então, eu já fui em Minas, que eram cidades, e eu já vi uns caras falando, o cara olhando para um buraco de 300 metros de profundidade, 2 quilômetros de diâmetro, falando assim para o outro, tá vendo, ali era a pracinha que a gente cresceu, a gente saía da casa da vovó, ia brincar junto, e eu vejo o cara apontando, isso para mim é cinema, isso é cinema, eu estou vendo um cara olhando para um buraco de 300 metros, e lembrando da infância dele, num lugar que não existia mais. Aí eu falo assim, essa é uma relação, porque a mineração, ela altera a paisagem. Então, tem temas profundos que você vai lidar com isso, né? Além de uns, vamos chamar direto assim, pode ser, uns caôs coerentes que você pode contar para você mesmo, como, por exemplo, todo cineasta é um garimpeiro. Bom, isso aí, a primeira vez que eu falei, rolou um aplauso em cena aberta, mas é um caôzinho, é sincero, mas... não deixa de ser um caô. E só para lembrar, já que a gente está falando de histórias, eu sempre gosto de contar uma história de um autor maravilhoso, que é Charles Bukowski, um autor muito maldito, por um lado, mas tem uma história sensacional, porque ele era um menino tímido, rejeitado, complexado, sofria bullying, não gostava de ninguém, se odiava, não tinha nenhuma autoestima no colégio, e ele teve que fazer uma redação, porque o presidente Truman ia visitar a cidade dele no domingo, e tinha que ter para segunda-feira uma redação, a visita do dia que o presidente Truman visitou Baltimore. Aí ele ficou gripado. Aí ele escreveu uma redação que era assim: foi linda a visita do presidente Truman, ele desceu do avião, as pessoas sacudiam bandeiras e flores quando ele passou pela Avenida Central, quando ele fez o discurso, todos se emocionaram, meu pai e minha mãe choraram do meu lado. Escreveu a redação toda, e a última linha era assim: assim eu imagino que tenha sido a visita do presidente Truman na minha cidade, mas eu estava gripado nesse dia. E simplesmente ele ganhou a primeira nota 10 dele. A professora parou a aula, falou: quero elogiar Charles, você fez a melhor redação desse colégio esse ano, o seu texto é maravilhoso, você ganhou nota 10, você já vai passar direto. E ele falou que ele ficou tímido, se sentiu muito mal, as pessoas olhando para ele. Aí ele falou assim: mas naquele momento eu descobri que eu tinha uma saída.
Contar mentiras maravilhosas. Eu tinha uma coisa na vida eu sabia fazer, mas mentiras maravilhosas. E nesse dia eu achei algum significado porque eu queria ser. Então, busquem mentiras maravilhosas. O que é fora de comum e interessante sobre esse tema? Isso é importante, a beça, aí já tem a ver com a maneira com que as pessoas vão ver. Dá um pulo aqui. Vai fazer uma maneira, vai já te dar a ideia de você apresentar uma coisa original sobre o que você está querendo dizer, que pode não ser muito interessante, mas as pessoas querem ter uma coisa diferente quando elas vão assistir um projeto. Então, se eu for falar sobre o que é fora de comum e interessante sobre Serra Pelada, tem várias razões. É uma corrida ao ouro, é a segunda maior concentração de trabalho humano depois das pirâmides do Egito. Como é que você pega uma montanha de 150 metros que vira um lago de 150 metros de profundidade? Então, você tem que buscar algo fora do comum para isso, né? Isso aí eu vou alertar, vou bater um pouquinho nessa tecla, vou provocar vocês. Muitos de vocês têm temas sociais. Calma aí, né? Ainda não estou em crise não. Muitos de vocês querem lidar com temas sociais. Isso é um desafio, porque tem que buscar uma coisa além dentro de tudo que vocês estão pesquisando, e buscar o que é fora de comum. Aí, de novo, em que ponto se torna realmente visível a originalidade do tema? Você tem que buscar que essas coisas que transformam o seu tema num tema diferente venham à tona. Se você quer ter uma visão diferenciada daquilo, é importante você buscar esses caminhos. Agora, isso tem que ser mostrado. Não adianta você pensar, ter uma suposição ou uma questão de injustiça ou de revolta pessoal, se você não consegue mostrar isso no filme. Até que ponto deve ir o meu filme ou projeto em termos de profundidade e minuciosidade? Outra questão super importante, ainda mais em documentário, o próprio Serra Pelada, eu tinha mais de 120 horas de material. Eu costumo brincar ou falar, que é uma verdade, que em Serra Pelada foram 100 mil garimpeiros. Aí eu afirmo para vocês, qualquer um deles, a história dá um filme. Eu ficava brincando assim, isso aqui tem 100 mil épicos num lugar só. Como é que eu vou escolher 10 personagens, 8 personagens para o meu filme? Então, não adianta também entrar em todas as minúcias de um tema, porque senão pode virar jornalismo também, ou você pode se perder nos detalhes. Eu quero mostrar muitos lados da história, eu quero botar todo mundo para falar, eu quero aprofundar por que só começou a se usar o cabelo Black Power depois dos anos 60, por que antes disso, aí você vai entrar, não, então vou pesquisar os barbeiros dos anos 50. Pode ser um caminho, mas se você não achar, não exagere no detalhismo e na minuciosidade dos seus temas, porque você pode se perder. De novo, isso aí vai voltar para o que estava falando 2 pontos antes, o que posso mostrar, ou seja, em que ponto se torna realmente visível a originalidade do tema. A gente tem que pensar, isso é uma palavra que vocês têm que ter na cabeça, não é aqui, está na nossa frente. O que é que um diretor diz quando vai começar uma cena? Ação. O cinema, o audiovisual é movido por ações, não são suposições, são ações, são coisas que vão, fatos, elementos que vão mostrar que as coisas acontecem, e a partir daí você vai gerar a sua obra. Então, você tem que trabalhar no ponto do que você realmente
quer mostrar e quais são as ações. Eu vou dar um exemplo nesse momento trágico da história do Brasil, com esse governo horrendo que a gente tem, primeiramente, ultimamente, fora Temer, antes que eu me esqueça disso, e é o exemplo que o Rebiger dá. Nós vamos fazer um filme sobre desemprego, sobre uma pessoa desempregada. De novo, não é um tema muito original, é um tema delicado, que ele motiva um monte de coisas emocionais, mas o que é que eu posso mostrar? Ações, e aí tem ações que sejam cinematográficas, que tenham um peso. Então, uma coisa é você mostrar uma pessoa desempregada, o cara em casa, o ócio, sei lá, se ele mora numa comunidade, ele está desempregado e ele é atentado. Eu recebi isso 3 dias atrás em Curitiba, a ideia era essa. O cara vai para o crime, você mostra a reação da família dele, você vai com ele para filas de emprego. São cenas interessantes, mas o que é uma ação interessante? É a entrevista de emprego. Isso é cinema. Você não precisa mostrar o cara na maravilhosa manifestação de sexta-feira. Enfim, então você tenta buscar ações que vão revelar aquilo, né? E, de novo, não adianta só ter um discurso ou uma visão sobre a coisa, você precisa ter ações. Então, essa ação, isso em si, talvez já seja um filme. Em vez de você fazer um filme que o cara fala que aumentou o desemprego, que é um absurdo, que estamos vivendo um momento de recessão, que as pessoas pobres é que estão pagando por todas as besteiras que estão sendo feitas, que a pessoa fica ociosa em casa, como é humilhante você ir numa venda e pedir a sua comida fiada para a sua família. Tudo isso é importante, mas talvez isso não dê um filme tão bom quanto o filme que é assim, entrevista 1. O cara, você filma uma entrevista de longe, não precisa nem dirigir nada, que muitos diretores fazem isso. Entrevista 2, e aí você fala, eu vou seguir esse cara até ele achar o emprego. Isso é o recorte criativo. Isso é um filme mais interessante, ou uma maneira de lidar com um tema que não é óbvia, que não é tão multifacetada, não é jornalística, ou, que também é uma coisa que eu vou provocar vocês, não é tão panfletária só, porque às vezes quando a gente lida com causas sociais, a gente lida com coisas que a gente fala como ativista. Eu mesmo sou assim, você tem que se controlar com isso, mas você tem que fazer com que aquilo ganhe um significado, aquilo ganhe uma força. Então o exemplo que eu dou é esse. Quer falar de desemprego? Mostra, você está mostrando relação de classe, está mostrando desespero, e aí você vai seguir. Eu vou fazer, é que nem o Coutinho fez, eu vou fazer um edifício em Copacabana, onde eu nunca entrei antes, eu vou entrar na vida dessas pessoas. Você pode fazer, eu vou fazer um filme que eu vou pegar um desempregado e eu vou filmar todas as entrevistas de emprego dele durante 1 ano. E se ele achar o emprego, esse pode ser o final do meu filme ou não. Ou eu posso decidir fazer um filme, que é um filme que eu acharia interessantíssimo, que eu não posso fazer sobre isso, mas isso pode dar uma boa ficção, um cara de uma empresa cuja especialidade é demitir pessoas. Um cara que é o oposto de mim, mas eu posso falar muito mais forte sobre desemprego se eu mostrar um cara que demite pessoas, um cara que escolhe a hora em que ele vai demitir 10 colegas de uma fábrica e vai ter que voltar para casa e ver a família dele. Pesado, tá vendo? Então, o que posso mostrar? Aqui, as análises do Rebiger já entram mais. Deixa eu ver o tempo aqui que eu não quero botar as perguntas. Oh, meu Deus, o tempo corre. Aí já tem agora a ver mais com questões de mercado. Quais são os filmes mais recentes com os quais estou competindo? Isso aqui tem a ver com cinema, mas pode ter a ver com televisão, com YouTube. Você precisa ter uma ideia de que tipos de projetos parecidos com os seus estão sendo feitos naquele momento. Eu quero fazer esse negócio na Amazônia, que é um projeto legal, internacional, que se chama Rainforest Cop. Mas eu sei que tem um projeto parecido chamado Jungle Pilot, que é um piloto. Então eu já procurei saber sobre esse projeto e eu já tenho que me diferenciar disso, mas eu sei que é um projeto que de certa maneira eu estou competindo, entre aspas, ou não. O que pode ser uma verdadeira novidade para a maioria dos espectadores ou audiência. De novo, eu tenho que buscar elementos que soem como novos,
para aquela pessoa. Eu vou aprofundar, eu sempre admirei o Betinho, mas o que é uma verdadeira novidade sobre o Betinho? Eu tinha esse desafio, eu perguntava para os meus amigos de 20 anos, 18 anos, Betinho é o que? É um sambista, é um pagodeiro, jogador de futebol? Quem é Betinho? Betinho? Herbert de Souza. Então, assim, o Betinho já era uma novidade e foi importante de usar ele, que era uma das ideias para as novas gerações. Então eu tinha que apresentar isso como novidade, ao mesmo tempo em que eu tinha pessoas que já conheciam o Betinho, queriam querer ver com mais profundidade quem ele era. Esse outro muito importante: quais são os preconceitos que preciso examinar cuidadosamente em mim mesmo? Às vezes a gente fala sobre os preconceitos dos outros, mas você precisa lidar com os seus. Eu estou retratando esta mulher negra à altura. Eu tenho esse direito, como um homem branco, com a minha vida, ou com a vida que eu tenho, de falar sobre isso. Eu tenho um preconceito, eu sou um ex-colono. Será que o que eu estou fazendo é um tipo de culpa cristã que eu tenho de ver essas pessoas oprimidas desde que eu nasci? Não é isso. Para mim, se eu for falar de racismo, eu vou lembrar de coisas atávicas da minha vida, mas eu preciso examinar isso em mim. Tá? Do mesmo jeito que eu preciso examinar o meu preconceito contra os evangélicos, ou o meu preconceito contra um personagem como Jair Bolsonaro, entendeu? E no seu tema você precisa olhar isso. Se eu vou falar sobre garimpeiros de Serra Pelada, será que eu tenho um preconceito? Esses caras adoram forró, adoram música brega, que eu até gosto também, mas será que eu tenho um preconceito contra isso? Entendeu? Então são coisas que você precisa descobrir, porque tudo isso virá à tona no seu trabalho. Quais são os fatos que os espectadores precisam conhecer para entender o meu filme? Tem coisas que eu preciso apresentar para as pessoas já têm uma noção do que é que significa o sistema de cotas, ou as pessoas têm uma noção do que é que significa o bullying contra, que eu vi minha querida amiga Vanessa Oliveira fazendo, que ela fez o 3%, não sei se alguém viu, ela tem umas chamadas do Netflix, são muito boas, por 13 Reasons Why, e a Vanessa, que é uma negra maravilhosa, que faz aquele personagem da Joana, ela voltou para o colégio dela e fala do bullying que ela sofreu sendo chamada de macaca naquele colégio, entendeu? É lindo, é fortíssimo, mas ela está fazendo com que os espectadores compreendam, mesmo através do drama dela, o drama de uma menina branca. Então, às vezes, você precisa ter uma ideia do que é que as pessoas e as televisões precisam conhecer para entender o seu filme, o seu projeto. Quem é o dono desses fatos, que muitas vezes são equivocados? A história é escrita por vencedores. O nosso jornalismo é o 104º do mundo. Nem o saneamento básico, nem a PM tem uma cotação tão ruim quanto o jornalismo brasileiro nesse momento. E olha que babarrar PM é difícil. Quem é o dono desses fatos? Como vou conseguir obter mais versões? Vá fundo no seu tema, procure amplificar. Quais são as mudanças e o desenvolvimento que o meu filme tem condições de mostrar? Você mostrar uma coisa monocórdica, que não tem alterações, que não gera modificação, as ações não geram movimento, é um limitante para o seu projeto. O seu filme tem que ter condições de mostrar uma alteração, mesmo que seja uma comédia romântica, né, que o nosso amigo também vai poder ter várias opiniões. Tudo isso, você não começou a escrever o seu filme ainda, mas são coisas que você já tem que pensar. E quando você decidir o que filmar, você vai definir
as suas hipóteses de trabalho, pergunte-se: qual o mínimo absoluto que o seu filme precisa dizer? Isso é tão importante quanto a ação. Quais os conflitos que você precisa mostrar? Sem conflito não tem dramaturgia. Claro que a gente pode fazer um cinema poético, mas você precisa de conflitos para você ter choque, para as coisas se mexerem. Quais as contradições que existem em relação às pessoas e às suas próprias situações? De novo, busque o contraditório. Não aceite só. Eu, por exemplo, um momento que é um momento super bonito, voltando ao meu filme do Eliezer Batista, que inclusive foi filmado na casa do Ike, essa cena, tem uma hora em que o Eliezer Batista se emociona e ele tem um choro convulsivo no filme, porque ele tem esse choro quando ele pronuncia a palavra comunista, porque ele foi chamado de comunista nos anos depois do golpe de 64, e ele não era nada comunista, pai do Ike, e ele foi chamado de comunista porque ele investia em escolas para os empregados, dava roupas para os empregados e fazia trabalhos de formação e educação com os empregados da Vale. Nessa hora, ele desmorona, ele chora assim, e eu botei a cena, mostrei. Aí depois a gente pode falar sobre biografias. Ele me autorizou a usar no filme. Agora, eu estou mostrando que ali existe uma utopia social no Brasil, que mesmo no que era na época, o Aiquinho torrou muito dinheiro, que na família mais rica do Brasil, o cara, quando ele fala os empregos que ele criou, tudo o que aconteceu, nada disso tinha o mesmo peso para ele do que ele ver os filhos e os netos das pessoas que ele deu oportunidade vivendo dignamente em Minas Gerais hoje, porque as pessoas andavam, ele fazia, pareciam bichos, as pessoas andavam em farrapos naquela região, e isso é que emociona o cara. Então tem uma coisa ali que é contraditória e que é oculta. Como é que eu estou mostrando o cara da família mais rica do Brasil, o pai do Ike Batista, se emocionando por causa de questões sociais? Porque eu estou mostrando que essa utopia, ela está mais fundo do que a gente pensa. E isso vai com relação ao último ponto que tem ali, que é qual o assunto inacabado de cada pessoa. Tem que pensar a maneira como você, aí tem a ver com ficção, a maneira como você cria um personagem, vem do quanto você desafia e leva esse personagem no limite. Aí eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é Super Americanoide, que é um outro livro incrível que eu acho que vocês têm que ler. Esse é fácil de achar, que é o Story, do Robert McKee, M-C-K-E-E, que é um cara, até por um lado careta, no formato americano, mas esse livro é brilhante. É um livro grosso e ele tem uma coisa sobre personagens que é muito bom, que é o seguinte, essa cena é Story em inglês, Story, Robert McKee, M-C-K-E-E. E ele tem uma história, vamos botar aqui uma coisa, vou botar americano porque facilita em tempos de Donald Trump, né? Que é o seguinte: uma highway americana de uma cidade grande, Los Angeles. Aí você tem dois personagens, você tem um neurocirurgião famoso dirigindo um Porsche e uma imigrante mexicana ilegal dirigindo uma caminhonete velha numa autoestrada. Aí de repente eles fazem uma curva e bem na frente deles acaba de capotar um ônibus escolar, que vira na frente deles. Primeira decisão: os meus personagens param o carro ou não param o carro? Para começar, se ele não parar o carro, não tem filme. Então, esse é outro lema que eu tenho: somos todos Sherazade. Sabe, Sherazade, às 1001 noites, tinha que contar uma história para o príncipe, senão era morta na manhã seguinte. Está mexendo com o cinema, está mexendo com o roteiro, somos todos Sherazade. Então, eu tenho que dar
Se eles saltarem do carro, acabou meu filme. Então, pronto, eles param o carro. Param o carro, começam a observar a cena, e aí começa a pegar fogo no ônibus. Ou seja, e tem 30 crianças dentro do ônibus. Meus personagens vão entrar no ônibus ou não vão? O meu médico é um neurocirurgião famoso. Se ele queimar uma mão, ele deixa de fazer operações de $15 mil cada uma. Se ele quebrar um dedo ou se ele queimar uma mão. E se ele entrar nesse ônibus, ele vai correr esse risco. A minha personagem mexicana está ilegal nos Estados Unidos, está morrendo de medo de ser expulsa pelo Trump. Se ela entrar no ônibus, ela vai fazer parte de uma ocorrência policial que pode fazer com que ela seja identificada e seja expulsa. Eles entram no ônibus ou não entram no ônibus? De novo, se não entrar no ônibus, não tem filme. Então, eu estou levando meu personagem no limite. Aí eles entram no ônibus. Quando eles entram no ônibus, eles começam a tirar as crianças, um ajuda o outro. As pessoas param, muitas pessoas ficam com medo, os dois viram, e aí as chamas no ônibus crescem, e o médico rico volta para dentro do ônibus, e ele vê que sobraram 2 crianças, as chamas estão crescendo. Uma criança é uma menina negra, a outra é um menino louro de olhos azuis. Quem o médico salva? Isto é cinema, isso é um personagem. Então é isso que é o assunto inacabado de cada pessoa. Até onde você vai para você revelar, para você achar uma história. Então você tem que puxar isso no limite. E como o nosso tempo está acabando, isso são coisas que vocês têm que se colocar para achar as ideias, para olhar o mundo, para ver dentro da sua experiência, dentro do que você quer dizer, o que é que isso tem um verdadeiro significado para você e para as outras pessoas. Eu posso falar no meu caso, por exemplo, e eu só descobri isso quando eu fiz o roteiro do Drible, porque, como eu falei aqui, eu tenho 6 filmes, metade deles foram encomendados. Quase eu tenho essa vida, né? Coisa de diretor, para sobreviver, você faz um filme de encomenda, um filme pessoal. Aí eu comecei a ver, bem, o que é o Língua? Língua é um filme, como eu falei aqui, sobre como um elemento colonialista, neoimperialista, que é uma língua, é reinventada e transcendida por outras culturas. Ou seja, essa língua que era de um colonizador bárbaro, que eu também tenho que me distanciar, porque esse cara veio da Idade Média, é um católico alucinado, veio da Idade Média, entendeu? Eu acho linda a história do Pelo Vaz de Caminha. Eu morei na África do Sul, sei bem a diferença entre o que é colonialismo anglo-saxão e colonialismo português, com todas as suas barbaridades. Mas me perdi um pouquinho, estou tentando correr aqui. Eu tenho que chegar a um ponto sobre como é que eu vou lidar com esse tema. Desculpa, eu estava aqui, agora fui entrar no colonialismo. O que me interessa. Então, o que é o meu primeiro filme? É um filme sobre um elemento colonialista que é reinventado e transcendido por outras pessoas. Legal. Aí eu vou fazer Serra Pelada. O que é a Serra Pelada? É a maior concentração de ouro jamais encontrada no planeta, que foi encontrada por pessoas miseráveis, camponeses em disputa de terra, no interior do Brasil, camponeses que vieram do Piauí e do Maranhão, que são os estados mais pobres e também muito mais fascinantes do Brasil, que se apropriaram da área da 2ª maior mineradora do mundo, reinventaram e transcenderam e criaram ali uma história única. Aí, o Drible, um filme sobre a origem do futebol no Brasil, que é um esporte trazido por britânicos colonialistas, de muitas maneiras, da classe de elite, que precisava que pessoas braçais e depois os negros pudessem entrar para completar o jogo, porque era um time coletivo. E esses negros entram e reinventam o jogo. Esse é um mote
da minha obra, de certa maneira. É uma coisa quase recorrente, que tem a ver com a minha experiência, com a minha história de filho de colonos portugueses, de ver o colonialismo, de ver o apartheid, de ver o colonialismo americano e europeu no Brasil, de ver se, como dizia o Wim Wenders, eles já colonizaram o nosso subconsciente e como é que isso pode ser reinventado e transcendido por outras pessoas. Eu jamais pensei racionalmente sobre isso antes de chegar no segundo filme e falar, esse não é um dos temas da minha vida. Então, são coisas misteriosas, subjetivas, complexas, inacabadas, que eu convido vocês a explorarem a partir de agora. 22 horas. Estou preocupado com o transporte. Muito obrigado. Não sei se a gente tem tempo para algumas, eu sei que deve ter 1000 perguntas e respostas, mas eu precisava conhecer vocês antes de entrar nisso. Mas comanda aí, Adriano, depois a gente leva, mas não, já tem cheio de caraminholas aí para vocês levarem, isso que eu queria. Eu acho que agora é mais uma questão assim, bom, primeiro, eu acho que temos muitos pontos aí que a gente vai trabalhar nas próximas atividades, nos próximos encontros. Imagino que algumas pessoas tenham perguntas aqui hoje, aí eu faço uma pergunta primeiro para vocês, com relação ao horário, se vocês acham tranquilo a gente estender um pouco mais, pelo menos por uns 15 minutos, para fazer perguntas e respostas, se para você tudo bem. E aí a gente, ao invés de começar a sair a van agora às 10, não sei se tem pessoas que precisam sair exatamente nesse momento, se a gente pode esticar 15 minutos de bate-papo. Vocês acham ok ou vocês preferem finalizar agora e a gente passar? Podemos seguir então 15 minutos? Então beleza, então vou pegar quantas perguntas lá atrás, Helder, né? Vou pedir para o Norton me ajudar aqui, por favor, com o microfone. Lá atrás, por favor, Norton. Aí tem lá na ponta, o Eric aqui. Isso. Pedir para que seja uma pergunta objetiva para dar tempo para o Vitor responder. Temos aqui... estou listando 5 pessoas, 5 perguntas. O Helder... o Herbert. Kevin, o Eric e... Aqui você levantou também, né? Não? Então beleza, vamos lá. Começa com o Eric. Boa noite, meu nome é Herbert. Primeiramente, obrigado pelo conteúdo. Achei muito incrível tudo. Eu cheguei um pouco depois, já as pessoas já tinham o microfone por aí, não consegui me apresentar. Eu sou de El Salvador, mas enfim, vim aqui para estudar artes visuais na UERJ. Estou por aí, né, aprendendo e tal. E aí eu queria perguntar uma coisa e gostaria também de uma resposta sucinta sobre uma coisa que me chamou a atenção, né, desse lado que você falou do trabalho de encomenda, o trabalho autoral. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre, é sobre uma certa postura ética sobre o conteúdo, já que você é um formador de opinião, né, uma pessoa influente, que tem um público e tal, né? Aí eu gostaria de saber de vocês, você acha que existe uma ética ou não existe uma ética em relação ao conteúdo? Não, existe uma ética própria. Agora, a gente precisa lidar sem medo, até porque eu sou a favor de ligações, a gente precisa lidar com questões de mercado. E, por exemplo, eu sei que quanto mais caro for um filme que eu fizer, menos controle eu vou ter sobre ele. E aí, às vezes, eu vou entrar num filme onde quem está dando dinheiro é, por exemplo, dificilmente você tem só o Scorsese, o Woody Allen, nem mais o Woody Allen, porque antes ele tinha uma produtora bancada. É que tem o corte final do seu filme. O produtor pode mandar você tirar uma cena, então, às vezes é difícil. Aí eu posso te confessar que eu tento me resguardar eticamente, mas, por exemplo, no Agamenon, que é um personagem anárquico de uma outra época da vida do Marcelo e do Hubert, o filme, eles fizeram piadas racistas, que outro dia, ano passado, eu fui para passar trechos do filme em Salvador, entendeu? Eu fico constrangido de ter feito isso. Agora, eu sei que eu estava num jogo, porque eu quero fazer filmes caros. Eu fiz um filme com orçamento de 5,5 milhões de reais. Esse filme era um filme para a Globo Filmes, com o apoio do Telecine, com a Downtown e com a Paris, são as duas maiores distribuidoras. Eles ganharam uma grana com esse filme, e se eu quiser fazer um filme grande, eu vou precisar deles, para fazer o filme do africano. Então, às vezes, a gente tem que engolir sapo, sim. Mas tem um limite ético,
Inclusive, se vocês querem saber, eu, há um ano atrás, recebi uma proposta para fazer um filme. Obrigado, é isso mesmo. Betinho, valeu. Ele sabe o que eu ia dizer já. Meu coração. Me encomendaram para fazer um filme. Denegrir não é uma palavra que é horrível, desculpa, não dei esses termos. Judiar, denegrir, sou contra nesse ponto. Um filme para estraçalhar o Lula, uma biografia nefasta do Lula. Eu recusei. Me recuso. Não tenho condições de fazer. Tentei ser gentil, perdi um amigo, um parceiro, mas foda-se. Entendeu? Não vou fazer esse filme. Não fiz, não farei, tenho pena de quem vai fazer. Boa noite. Então, lá por 2010 ou 2009, se eu não me engano, quando eu era kardecista, eu fui no cinema ver o filme Nosso Lar, que na época era uma grande... vai ser um filme com grandes efeitos especiais e tal. Cuidado, o negócio tá brabo aí, ó. Tá. Os trovões estão caindo. Kardecistas, entendeu? Filme contra o Lula. E assim, eu naquela época, como kardecista... Vai tocar no microfone. Acho que é a caixa. Vai. Eu naquela época, como kardecista... Não teve de novo. Então, eu vi o filme e achei horrível. Eu mesmo sendo kardecista, eu achei horrível porque eu sempre gostei de cinema e eu senti falta de uma coisa essencial que você falou, que é uma coisa básica, que é o conflito. E eu achei que nesse filme, não sei se o senhor viu esse filme, mas eu queria que o senhor falasse pra gente. Senhor não, pelo amor de Deus. Você, ok, desculpa. Queria que você falasse pra gente. Não é pela idade só não, né? Porque senhor é um termo que os escravos usavam com as pessoas, então eu não gosto desse termo. Vai lá. Então, assim, qual é o maior desafio de você fazer uma adaptação, principalmente uma adaptação de cunho religioso, mas que, por exemplo, o que você faria com o Nosso Lar para ele ser bem interessante? Gente, eu não vi Nosso Lar, só vi uns pedaços, confesso, não foi um filme que interessou, não sei se eu vou poder te responder à altura. Mas isso eu não posso falar porque assim, eu vi trechos do filme, não foi um filme que me interessou tanto, nem sempre, às vezes eu tenho esse lado assim, mesmo com séries, isso é uma outra coisa, nem sempre eu sou, atualmente, às vezes eu prefiro ser mais criador do que espectador, já fui muito cinéfilo, então esse é um filme que eu passei, não posso responder, teria que ver, mas ele teria que achar esses pontos, agora ao mesmo tempo ele fez um público danado, então virtudes para algumas pessoas ele tinha, né? Desculpa, vamos só seguir aqui agora a ordem das perguntas aqui. Não, é só por causa do horário, senão as pessoas também têm que pegar a van e tudo mais. Já fez a sua pergunta, vamos lá. Rapidinho. A questão do seu processo criativo. Desculpa. A questão do seu processo criativo é porque... No caso, você pesquisa, tal, faz a pesquisa e depois você, não sei, bota no papel, alguma coisa assim, monta, né? Aí, mas nessa parte de montar, você tira um período que você não pesquisa mais para não interromper essa parte criativa, se tranca no caso, ou você é mais liberal, assim? Sou mais liberal, assim, o que acontece? Eu não me deixo engessar. Tanto que, por exemplo, uma coisa que publicidade usa muito, não tem nada contra, até pitching, que é a famosa referência. Inclusive, assim, se você quer ver disso, tem produtor americano, você chega o cara e fala assim, olha só, o meu filme é uma mistura de Bela Adormecida com Pulp Fiction e um pedaço de Guerra nas Estrelas. O cara, uau, que filme é esse? Eu, pessoalmente, a cada trabalho, eu faço uma coisa dúbia. Eu pesquiso profundamente e, ao mesmo tempo, eu fico totalmente ignorante e aberto ao que eu posso achar naquele tema. É um processo maluco, mas é assim. Eu pesquiso muito, mas eu chego ali como se eu fosse um desconhecido entrando numa cidade fantasma. E o que é que eu vou achar? E aí, esse vai e vem, como eu falei do solitário e do coletivo, é que me dá essas respostas. Vamos lá? Quem? Tinha mais uma quarta pessoa aqui, desculpa, eu esqueci, estava aqui na frente. Você? Vamos ver, manda aí. Vamos começar a trabalhar, depois isso vai fazer parte do jogo. Tá. Boa noite, meu nome é Tuan
Eu tô fazendo um roteiro... primeiro, boa noite também, Vitor. Tava lá na exibição do Recine, do filme do Betinho. Eu e o Flávio também. Lembro lá. Ah, bacana. Então, eu tô fazendo um roteiro sobre... a respeito da religiosidade para a comunidade negra. E eu tô tentando trabalhar com 2 polos, que é o polo das religiões neopentecostais e as religiões de matriz africanas, que são 2 polos que a priori são colocados como antagônicos. E eu estou querendo fazer um trabalho lidando com um pouco com a etnografia, acompanhando o dia a dia dessas mulheres, né, mulheres do candomblé, mulheres de axé e mulheres evangélicas. E eu estou querendo fazer, a partir da montagem, demonstrar que elas têm muito mais em comum, não só pelo recorte racial, de classe, de gênero, mas pela própria questão da fé. E é isso, assim, ver que elas têm muito mais pontos em comum do que de distanciamento. Mas é isso, assim, eu tenho 2 dificuldades. Uma é não fugir do documentário, tipo, cabeças falantes, sabe? Só elas falando. Isso é a forma. O seu negócio é conteúdo. Se as pessoas vão falar, como é que você vai exemplificar isso? Mas as pessoas vão falar, mas eu já ia te dar uma dica forte. Pode falar. Você sabe como é que começaram as igrejas pentecostais nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos? Porque o que eu sei, posso estar errado. Já tinha igrejas protestantes, as igrejas protestantes eram mais pulverizadas, são mais individualistas, você não tem a culpa com relação ao dinheiro, né, com relação a ficar rico, né? A gente sempre tem que lembrar que todo o cristianismo tem um grande caô, que se você no último momento só fizer zebra a sua vida inteira, e no último momento você pedir perdão, você pode salvar. Mas acontece o seguinte: na periferia de Los Angeles, um pastor negro entrou em transe e começou a falar palavras inelegíveis durante um culto protestante. O que é? Vamos tirar o pastor, vamos pensar no griot. O que é um sacerdote negro que entra em transe e começa a falar palavras ininteligíveis, se não a manifestação de uma religião africana arcaica? Africana, sim. Desse cara, dessa igreja, dessa paróquia, começou a se alastrar um hábito que foi bater nos brancos americanos, que transformaram isso numa manifestação sagrada e divina, que aí é uma outra coisa, é um filme que ninguém fez. Os evangélicos foram introduzidos no Brasil a partir dos anos 70 para combater uma igreja católica que era toda de esquerda. Então, eles foram trazidos pela ditadura militar, levados para as comunidades. Eu lembro, porque eu trabalhei no Jacarezinho, eu lembrava daqueles caras de camisa branca e calça azul e recos, que ninguém dava nada, e eles entraram ali para acabar com a influência da igreja católica. E o que é que eles fizeram? De alguma maneira, eles usaram signos das igrejas africanas para criar um tipo de vínculo e domínio e controle dessas pessoas. É só uma dica que eu te dou, porque esse já é um caminho que você pode... Aí você já vê que os teus pontos e o contraditório já começa a ter um outro pé. Essa já era uma das questões. Agora tem que ir para outra pergunta. Não sei se tem mais pergunta, mas já te pilhei, que isso é meu trabalho. Meu trabalho aqui é jogar vocês no fogo. Tem que pilhar, deixar todo mundo... Acho que em princípio... cheio de minhoca na cabeça. Em princípio... Não, uma pergunta para Angola aqui. Você ia falar... achei que você levantou o braço. Tá bem. Bom, em princípio as perguntas tinham encerrado. Não sei se tem uma última, a gente tem 3 minutinhos aí, daria para fazer uma última pergunta. Não, uma coisa pessoal, eu sei que a gente tem que ter, se a gente quer ter permanência no mercado, a gente tem que ter uma certa maleabilidade. Mas eu vi um vídeo esse final de semana da Cristina Amaral, que é montadora e era esposa do André Tonati, falando que o pitching é a morte do processo criativo. Imagino que se ela falou isso, o Tonati, no mínimo, pensava nessa linha. Curiosamente, o último filme que ela montou dele, que é o Já Visto, Jamais Visto, acontece a partir de um pitching feito para uma instituição cultural de um banco. Então, você que é muito próximo desse processo,
quando você vai defender um trabalho autoral teu, até que ponto você adapta a tua ideia para atender possíveis financiadores ou para passar naquele pitching, ou até que ponto você se banca apertar o botão do dane-se e falar, se não for esse pitching eu vou fazer de qualquer jeito porque é uma ideia que é muito cara para mim. Não, eu posso fazer de qualquer jeito. Agora, eu tento ter uma maleabilidade, mesmo que para dizer o que eu quero dizer. Aí, nesse caso, por exemplo, do filme sobre o futebol, que eu acho que é um filme essencial para o Brasil, e ao mesmo tempo ele mexe com estereótipos, futebol, café, início da música brasileira. Eu tento ter uma maleabilidade com o mercado, mas de uma maneira de saber que tem um jogo duplo e que o que eu tenho a dizer vai interessar para ele também. Agora, essas contradições não me interessam. Quem financiou a biografia do Betinho? Globo News. É uma contradição, já fui cobrado por isso. Teve um nível de controle? Não teve. Teve jornalista que disse que o filme é um manifesto a favor da esquerda no Brasil. Um cara lá que era da Globo News recebeu boas críticas. Agora, eu acho que você tem que ter um jogo, porque eu quero ter relações com o mercado, mas dependendo do projeto, eu posso dizer dane-se. Se o cara quiser controlar o final do meu filme, eu posso dizer sim ou não. É uma decisão que eu vou ter. Mas a princípio, eu tenho uma maleabilidade desde que eu possa dizer o que eu quero. O cara, assim, quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, e eu nem manifesto muito no Facebook, sabe das minhas posturas políticas. Entendeu? Então, é claro que se eu estou fazendo um filme sobre o Betinho, eu vou revelar o meu lado humanista e o meu lado, uma visão histórica que eu tenho com relação a isso. E quem me chamou na Globo tinha uma ideia disso. Entendeu? Agora, me interessa fazer o trabalho seguinte, e eu discordo que o pitching é a morte. O pitching é um pedaço do processo criativo. Para mim, o pitching é o nascimento. É a hora que o mercado diz que até o próprio Tonati tinha que fazer o pitching em alguma hora. E quando eu digo pitching, não é só o pitching do mercado. O cara tinha que convencer alguém, o cara tinha que convencer uma igreja a dar dinheiro para ele, uma ONG a dar dinheiro para ele, um sindicato. No sindicato ele não chega lá e fala assim, eu vou fazer um filme sobre a história de um índio que se perdeu. FUNAI, me ajuda? Não, ele passou o que ele queria. Claro que a dose de autoral e de condescendência varia de diretor para diretor. Tem caras que estão aptos a vender qualquer coisa. Agora, eu acho que para mim o que importa é, se eu elegi uma ideia, se eu acredito nela, eu quero que ela venha à tona, porque eu não quero que ela seja um não filme, entendeu? Então eu quero que, de alguma maneira, e eu sempre vou estar dizendo isso, que isso aconteça, né? Que é uma expectativa, porque às vezes com relação a uma vez, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa de cinema, que eu estava meio que falando, mas que é mais de avaliação, parte financeira e avaliação de projetos. Eu estava tipo defendendo o Agamenon. Não, é importante eu fazer um filme comercial. Ela falou, Vitor, desculpa, você é uma pessoa que tem algo a dizer, e o que a gente espera de você é o que você tem a dizer, não são filmes como esse. Beleza, isso é um sinal para mim, mas eu fiz esse filme, porque esse filme, se eu fiz um filme de 5,5 milhões de reais, que fez 950 mil espectadores, eu posso fazer um filme de 10 milhões de reais, mesmo que ele tenha 300 mil espectadores, ou uma série americana. Era um passo na minha carreira que eu tinha que dar, que me prejudicou de muitas maneiras, mas por outras me abriu outras frentes. E aí nessas variantes você vai se moldando. Agora eu acho que é o contrário. Depois, quando eu falar sobre pitch, eu vou falar sobre essas nuances todas. Agora, para mim, um pitch é um ato de criação. O pitching nada mais é do que o próprio Cacá Diegues defende, o discurso de um projeto, o discurso de um filme. É como você convence aquelas pessoas, você vai ter que convencer a sua equipe, o seu investidor, o seu exibidor, sabe, o seu amigo aí ao cinema. Então, é um discurso. E se esse discurso é autêntico, se ele é forte, se ele é verdadeiro, é isso que vai passar para as pessoas. Valeu, maravilha. Gente, foi um prazer enorme. Amém, estamos juntos, o que precisarem, estamos aí. Agora comecem a pensar nos temas, pensem, peguem suas ideias e joguem à luz disso aqui. E até as próximas, foi um prazer, adorei conhecer vocês, tenho certeza que vai nascer muita coisa boa daqui. Eu quero uma rede forte, hein? É isso, muito obrigado, bom laboratório para todos nós.